Olá, tudo bem? Eu sou Lindamar. Nesse vídeo eu quero mostrar aqui alguns probleminhas do bloco que algumas pessoas comentam muito que acontece, tá? E também vou falar sobre a importância de ele ser molhado e por que deve ser molhado, tá bom? E vou responder algumas perguntas. Bom, um dos problemas que causa muito, que às vezes as pessoas falam, pode notar que tem bloco com defeito, ó, veja. Eles têm muitos blocos com defeito, nesse caso aqui, ó. Aqui tem uns blocos bons, mas de vez em quando acontece isso, ó. E pode notar que tem alguns blocos com defeito. Então, acabei de fazer, ainda nem molhei. O, a molhação, a molhar o bloco, ela é importante logo que o bloco puxar um pouco. Não precisa nem deixar secar bem. Puxou um pouco, já que aguenta jogar água, já pode molhar bem. Já falei sobre isso, até respondi algumas perguntas, onde algumas vezes algumas pessoas elas molham uma vez só. Eu também muitas vezes molho uma vez ou duas e molhando uma vez já dá certo. Nesse caso aqui, esse bloco aqui não é aquele bloco, é um bloco com fundo. Ele não é o bloco com com dá pra ver direito, parece? Sem fundo. Ele é um bloco com fundo. Mas apesar de às vezes molhar uma vez ou duas, seria o mais correto se molhar ele mais vezes, começando a molhar desde que ele comece a aguentar, que aguente jogar água. Se molhar mais vezes é bom, 2 vezes, 3 vezes. E melhor ainda, se ele ficar na sombra. Se você conseguir fazer o bloco na sombra, ainda melhor. Porque a molhação na verdade é para hidratar o cimento, que com o tempo a cura dele é melhor. Porque muitas vezes demora uns dias, ou às vezes seca rápido, mas ele mesmo demorando algum tempo, a cura dele nunca atinge o que o cimento aguentaria, por causa que ele está desidratado, não foi molhado, então ele fica mais fraco. Mas se você molhar ele algumas vezes, e melhor ainda, como eu falei, se fizer na sombra, ainda melhor, porque ele fica mais forte e até mesmo que você não coloque tanto cimento na massa, ele ainda assim fica um bloco forte. Então às vezes depende um pouco, a resistência do bloco depende um pouco depende bastante, não apenas só do cimento, mas também da maneira que é feito ele. Também a parte como ele é compactado. Quanto mais ele é vibrado na forma, compactado, mais forte ele fica, porque a massa une mais, fazendo com que ele fique bem mais forte, tá bom? Então isso é algo importante, tem uma boa vibração. Tanto é que o bloco feito na mão, eu não falei isso ainda, já deveria ter falado, esqueci. Ele feito na mão, ele exige um pouco mais de cimento do que ele feito na máquina, que tem uma vibração forte. Por causa que na mão ele não tem a mesma vibração que tem na máquina, é um pouco menor. Aí ele coloca um pouco mais de cimento para que ele fique mais forte, tá bom? E o problema de ficar com defeito assim, algumas pessoas falam assim que eu fiz o bloco, quando eu fui tirar a forma e desmanchou. Nesse meu caso aqui específico, são duas coisas: a forma, a nossa quando a gente vai tirar a forma, se deixa entortar um pouco, aí ele quebra os cantinhos. Mas esse não é o único problema. O problema meu aqui, que mais grave aqui, era a massa um pouco seca. Então a massa um pouco seca, alguns que eu fiz com a massa um pouco mais úmida, ficou melhor. Deu menos esse problema de quebrar os cantinhos. Então quando a umidade da massa precisa ser razoável. Não pode ser muito mole, mas também não pode ser muito seca, porque dá muito disso. E quanto mais ela seca, mais ela precisa de ser vibrada, compactada, né? Para ficar mais forte. Então você pega a massa quando for fazer, aperta ela na mão e vê se ela está fazendo, ela está ficando feita aquele bolinho, e se ela quando você abre a mão, se ela não esfarinha. E pode até exagerar um pouquinho, não muito, para que ela fique boa. Ela se une melhor.
ela ficando muito seca, ela não fica tão forte. Ficando muito molhada, ela nem fica tão bonito o bloco, como também às vezes ela nem segura na forma. É ruim de trabalhar também, não fica muito bom não. Então precisa ter uma consistência. Aliás, precisa ter um grau que você mesmo vai regulando, vai fazendo e regulando, tá bom? Agora, uma pergunta que perguntou sobre o material. Que tipo de material é mais correto para fazer o bloco? Se areia com pó de pedra, areia com pedrisco, pó de pedra puro, enfim. Na verdade, depende muito do seu serviço. E também de como você vai trabalhando, você vai fazendo os blocos e vai vendo o que está sendo melhor. Agora, se um bloco para mais resistência, a areia tipo pedrisco, com areia fica bom. O pó de pedra é melhor ainda, porque o pó de pedra porque o que faz vamos dizer, um concreto ficar mais difícil de ser quebrado é a pedra. A areia, na verdade, ela vai no concreto só para poder unir, fazer a união. Mas quanto mais você coloca pedra e menos areia, se der para unir bem um concreto, ele fica mais forte ainda. E assim também a massa do bloco. Se ela tiver pedrisco, você conseguir fazer ela com pedrisco e pó de pedra, ou meio a meio, ou de acordo com se você vai vendo como é que está ficando, se está ficando muito feio, se está ficando bom, se está dando liga, né? Se está ficando legal. Então você pode colocar o máximo que você puder de um agregado mais grosso um pouquinho, como o caso do pó de pedra, ou o pedrisco, né? Mas no meu caso aqui eu estou fazendo só com areia, só que é areia usinada. E mesmo assim eu acho que parece que ela tem uma pequena mistura com areia fina, bem pouquinho. Porque na verdade eu comprei ela, não foi bem para esse trabalho, mas eu resolvi fazer aqui um pouquinho de bloco para fazer um servicinho. Mesmo não dando muito lucro, mesmo assim é mais barato que comprar o bloco. Aí como eu estou com o tempo, né? No final de semana, domingo eu estou em casa, eu peguei e fiz um pouquinho, foi um servicinho. E ela é areia usinada. E notei que parece que ela vem um pouquinho de areia fina misturada. E fica bom. O que eu vou fazer não é um serviço que vai pegar muito peso. Coloquei mais ou menos 12 latas. Eu medi o carrinho, 3 carrinhos bem cheios. O que eu acredito que deu umas 12 latas de areia. Que deu 40 blocos. Nesse caso aqui. Mas daria para colocar um pouco mais de areia. Então, no meu caso ficou bom. Mas a dica mesmo é você ir experimentando. E depende do que você vai fazer. Você vai fazer uma casa, um sobrado, um prédio. Aí você pode aumentar um pouquinho na dose, tanto do cimento quanto do agregado mais grosso. A princípio, o que eu faria para você fazer mesmo, você pode usar o pó de pedra. É o que muitas pessoas aconselham. O pó de pedra puro, ele fica muito bom, fica excelente. Agora, se você quiser colocar, se achar que se coloca um pouquinho de pedrisco, dá para trabalhar e ficar um bloco bonito, também você pode fazer isso, tá bom? Então essa é a minha dica do material que é usado. Uma outra coisa que eu já falei no vídeo anterior, o tempo. Se compensa mesmo, tipo, se você vai fazer bloco, que tempo você gasta para fazer o bloco? Se compensa você gastar o seu tempo fazendo bloco. Nesse caso aqui eu fiz com uma forma de 2 blocos. Não está aqui, eu já guardei, mas eu vou te mostrar ela. Um bloco de 2 blocos, e em um vídeo anterior, antes eu coloquei, eu me ensinei, não faz tempo já, eu coloquei um vídeo ensinando a fazer uma forma de 2 blocos assim. Porque a forma de 2 blocos ela vai aumentar bastante a produção. Porque enquanto você coloca 10 formas, você faz 10 blocos, vamos dizer que você gasta, vamos dizer, 20 minutos para fazer 10 blocos. Porque você vai lá, faz um bloco cada vez. Na forma de 2 blocos, se você gastar ao mesmo tempo, você vai fazer o dobro, né? Claro que para trabalhar com forma de 2 blocos, tem um pouco mais de resistência. Então, vamos dizer que você faz em 2 horas 100 blocos, vamos supor. Se você for trabalhar com forma de 2 blocos, ela é mais pesada. Então, para você fazer o mesmo tanto de viagem, carregando a forma e desformando o bloco, você vai em 2 horas, a sua resistência você vai gastar mais energia. Então você vai precisar de ter mais resistência.
para fazer o dobro. Mas talvez, mesmo que você não tenha tanta resistência, você pode trabalhar 1h30, que você ainda assim vai fazer mais bloco do que se você trabalhar 2 horas com uma forma de um bloco só. Então, 2 horas com a forma de um bloco só faz menos do que 1h30 com a forma de 2 blocos. Tá bom? Bom, não me lembro se tem mais alguma coisa, mas qualquer coisa deixe nos comentários e dê sua sugestão aí de melhorias em alguma coisa, ou de vídeo que você acha que eu devo fazer. Eu estou aqui para levar informação naquilo que eu sei. Se todo mundo levasse adiante todas as informações que conhece, porque por mais que o nosso mundo seja globalizado, todo mundo sabe tudo, mas com essa maneira de a gente se inteirar uns com os outros, levando informação, a gente vai cada dia mais resolvendo problemas, o que às vezes a gente ia gastar um dinheirão, às vezes a gente não gasta. E isso é bom, porque é melhor até para a economia, principalmente nossa, né? Então a minha ideia é levar informação, levar algo que seja útil. Não é a questão do eu quero fazer um vídeo disso ou daquilo. Eu quero fazer aquilo que seja útil para você que está aí me vendo, tá bom? Então eu agradeço até agora agradeço por você, para você que gosta do meu conteúdo, para você que não gosta também, eu agradeço, porque você não é obrigado a gostar, mas agradeço também pela visita. Você pode deixar também o seu comentário. Claro que eu não vou falar para você que você deve ficar falando o que não precisa, mas se você não gosta ou você acha que está alguma coisa errada, também você pode deixar o seu comentário, que a gente está aqui para levar conteúdo, mas também para aprender, tá bom? Deixa a sua opinião, é muito importante, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo e fica com Deus.